voltando aqui, terceiro bloco do Fala do Presidente. E aí agora a gente vai, já demos uma destemperada, né? Já dissemos, se houve alteração desde lá de dezembro, se houve alguma alteração nessa composição que nós estamos fazendo aí, ou estamos tentando fazer aí com a administração, foi pela nossa luta. Pela nossa luta, pela luta da categoria, não é, né? Gladiador, barba branca, cabelo branco, já sem a saúde da juventude, a gente é a nossa luta. Não, claro que não, é a luta da categoria, a luta dos trabalhadores, a luta que nós engendramos, tá, até agora, com ou sem força, com ou sem muito poder de punch, mas foi isso que nos levou até agora a estar aqui discutindo essa questão. E vamos continuar discutindo. Mas feitas essas alusões, né, a gente fez questões antes de dissecar a nossa a proposta, coisa que nós fizemos, proposta não, desculpe, esta impostura do governo, no segundo bloco a gente fez um retrospecto para que a gente tivesse bem claro isso, né? Talvez, se nós tivéssemos um pouquinho mais de poder de punch, nós teríamos ido mais longe. Talvez a coisa não estivesse desandando agora nessa impostura do governo. Mas, se existe a impostura, é por trabalho nosso, trabalho da categoria, luta da categoria, líder da categoria, em tentar buscar essa coisa. Liderada por nós, né? Lógico, alguém tem que estar respondendo à frente da coisa que está acontecendo. Mas agora eu queria chamar os companheiros para uma reflexão. Nós já tentamos, né? Mas isso aí com debate fica mais difícil. Mas eu quero chamar os companheiros para uma reflexão do perigo. Eu estava vendo aqui um editorial do colega de Guarujá, o Zoel. Eu gostei muito do editorial dele, que é o perigo da gente votar em pessoas que têm pensamento neoliberal. Aliás, nós estamos passando isso aqui. Hoje nós passamos isso porque nós estamos com essa dificuldade de interlocução, com essa forma esdrúxula de negociação, porque o pensamento deste governo é um pensamento nada pessoal com ninguém, tá? Não tem rixa pessoal, eu não tenho problema pessoal com o Rogério Santos, meu problema é com o prefeito. O meu problema aqui na seara trabalhista é com o prefeito. Política, eu também vou ter com o partido ao qual ele está ligado. Mas, pessoalmente, eu não tenho nada com o prefeito, tenho nada com os secretários. Aliás, muitos dos secretários são sindicalistas, não, perdão, são funcionários públicos. Não há problema pessoal com ninguém. A questão é fática, política. Nosso patrão é político. E ter como político, como patrão, uma pessoa que tem um pensamento político neoliberal, dá nisso aqui. Meritocracia, meritocracia e abono é tão ilógico que a gente tem que dar risada. Mas meritocracia, exclusão dos aposentados, enfim, olhar a coisa do ponto de vista gélido, quer dizer, sem humanidade. O aposentado, a gente tem que acelerar a morte aí dos aposentados, porque assim sai o peso do poder público. Gente, é isso. Esse é o problema. Nós estamos enfrentando isso aqui e vamos ter eleição agora para governador de estado, para
presidente da República, para deputados e deputadas, senador, nós precisamos ter o cuidado de escolher com a razão aquele que a gente quer que governe, por exemplo, o Brasil. A gente tem que escolher, e igualmente no Estado, a gente tem que escolher com a razão. A gente tem que ver quem é os candidatos que têm uma visão humana em relação aos servidores públicos. É bem simples. Se você quer a continuidade da coisa, se você quer que esse governo que está aí continue comandando o país, você está dizendo que está querendo reedição de novas 173. Porque quem colocou a 173 e nos impediu de receber aumento 2 anos, nós ficamos 3. Aqui em Santos nós ficamos 3. 2 anos por conta da 173, o outro ano por conta do Paulo Barbosa. Né? Não vamos esquecer disso nunca, a gente tem que dizer isso. E dar valor a quem tem e tirar valor de quem tem também. Tá? Mas se nós tivermos, se houve essa possibilidade de a gente ficar 3 anos sem aumento, foi porque o governo federal impôs uma legislação, a legislação 173, a lei complementar 173. É esse mesmo governo que impõe teto de gasto, além do teto de gasto, e te proíbe, não te dá condições de você ter aumento. Esse mesmo governo que tem uma PEC que quer acabar com o serviço público. Acabar com o serviço público. Tramita no governo, nós tivemos deu um trabalho miserável segurar isso aí, só segurou por causa da eleição. Porque senão ia passar lá e o Congresso ia apoiar. Sabe por quê? Porque os caras apoiam o governo. Então, dois cuidados que a gente tem. A gente não pode eleger, se a gente pensar, se a gente votar com a razão, a gente não pode eleger este governo que está aí, porque ele tem a intenção de acabar com a nossa categoria, tá? E tem que eleger, ele não pode eleger candidatos a deputados estaduais, federais e até senadores que tenham o mesmo procedimento que esse governo, que pense igual a ele, porque senão a gente não vai conseguir segurar a reforma administrativa e aí acabou, né, gente? Aí acabou. Então a gente tem, esse é o momento de decisão. Nós temos que decidir. Olha, nós temos o condão de decidir quem é que a gente quer lá. A gente quer quem faz mal para nós, quem tem má intenção em relação aos servidores públicos, e eu estou falando corporativamente, eu não estou falando de questões ideológicas, não. Também poderia falar de questões ideológicas. Por exemplo, vocês viram o que o padre Kelmo fez ontem? Coisa mais ridícula. Aquele cara, a gente no debate, eu não sei se ele é um falso padre ou um padre falso. Aliás, eu tenho certeza que ele é um padre falso. Porque aceitar ser vice-presidente do Roberto Jefferson, vice-presidente do Roberto Jefferson, o cara que defende porte de arma, o cara que aparece com rifle, com revólver na televisão, fazendo apologia à violência. Que padre é esse que apoia um negócio desse? Ele era o vice do Roberto Jefferson. Aí depois e assim, vice do Roberto Jefferson, primeiro cara a ser preso lá nas questões do mensalão. Primeiro cara a ser preso. Ele foi impedido de ser candidato a presidente porque é ficha suja. Aí vai falar de corrupção. O padre que aceitava ser vice desse cidadão vai aceitar vai ser candidato, vai aceitar ser vice-presidente desse cara e aí depois vai lá como candidato a presidente falar de corrupção.
Porque, porra, mas dá para entender? Ele vai lá falar de corrupção. Evidente que a gente tem uma ideologia contrária, mas eu não estou. Eu falei só para fazer uma alusão. Ideologicamente, eu podia estar falando aqui também. Mas a minha fala aqui é com você, servidor e servidora. É para você, servidor e servidora. Para a gente pensar. A gente tem que votar com a consciência, com a razão. Esse cidadão deu mostras ao longo de todo o governo dele, todo o começo, todo o primeiro mandato dele, de que não gosta de servidor, que pratica pratica a diminuição de salário, que não quer que a gente ganhe o suficiente para viver, que está querendo acabar com a nossa categoria, com uma PEC nefanda, a PEC 32, está lá é só para olhar e ver. Pô. Isso tudo fora o que eu não disse, mas toda essa conjuntura é praticada pelo atual governo. Então, assim, se a gente pensar, não dá. Me desculpe, eu não estou falando para votar nesse ou naquele outro. Estou dizendo esse governo não pode continuar. Nós temos que votar para mudar. Nós temos que votar para alterar essa coisa, porque senão nós vamos sofrer as consequências da nossa irresponsabilidade. Votar com o fígado é coisa de louco. Não dá para você votar com o fígado. Não vote em ladrão. Lula está preso. Lula, por exemplo, é só um exemplo. Se não quiser votar no Lula, vota no Ciro. E não dá para votar nesse cidadão. Mas assim, o Lula foi preso, presidiário, por Roberto Jefferson também foi. E comprovadamente, o Lula ficou preso 2 anos, vai cobrar o Estado agora um ressarcimento, né? Porque não podia ter sido preso. E aí, que negócio é esse? Que coisa maluca é essa? O corrupto mor do Brasil, que é o Roberto Jefferson, está lá com o secretário dele, né, que era o vice-presidente, um padre, que eu não sei se é fake ou não é fake, com certeza ele é um falso padre, porque defender ser vice-presidente do Roberto Jefferson não pode ser um padre que defenda a ética e a moral, né? Não tem muito contexto. Mas, assim, independente da ideologia, nós temos que pensar corporativamente. E, corporativamente, o pior que pode acontecer nessa eleição, para nós, categoria de servidores públicos, é esse governo continuar. Então, reflitam, vejam tudo que nós passamos. São 3 anos sem aumento. Culpa do Rogério Santos? Não. O que está acontecendo esse ano é do Rogério Santos. Essa negociação esdrúxula que nós estamos tendo neste ano, a culpa é do Rogério Santos, não tenha dúvida. Ele tinha o condão de fazer tudo diferente e não fez. Agora, os 2 anos anteriores, os 3 anos anteriores, tem responsabilidade do Paulo Barbosa? Sim, claro que tem. Mas ele só tem essa responsabilidade porque tinha 173 também, para ele poder se esconder. Então, assim, se você passou 3 anos da sua vida sem aumento, amargando uma epidemia, uma pandemia, com menos condições de comprar remédio, com menos condições de sair para a rua, etc., tendo maior gasto do que o normal, e não teve aumento, esta responsabilidade é do governo federal. E que não venha dizer que foi por culpa da pandemia, não. Não foi por culpa da pandemia, não, porque o projeto já existia. Eles entraram no governo, assumiram o governo com esse projeto de não dar aumento durante 2 anos. É que não passava. Não passava, o Congresso não admitia. Foi admitido na pandemia. Então, assim, esse é o momento da reflexão. Reflitam, olhem para trás.
Os 3 anos sem aumento não tem culpa o Rogério Santos, não. A PEC 32, que acaba com o teu serviço com a tua categoria, também não tem culpa o Rogério Santos, não. A piora nas flexibilizações das leis trabalhistas também não é culpa do Rogério Santos, não. Quem é o culpado disso? O governo federal. E aí, companheiro, vote com a sua consciência. Eu queria só chamar aqui a responsabilidade e dizer o porquê, pelo menos no campo corporativo, nós somos veementemente contra a reeleição do atual governo. Até a semana que vem, eu espero que tenha, tá? Lógico que a gente fez o desabafo, fala duro, critica, etc., mas eu espero que tenha, sinceramente, eu espero que seja convocada agendada a reunião, que a gente sente, se esclareça com o governo, que seja tudo um mal entendido e que a gente consiga reverter essa impostura colocada para a nossa categoria. Tá bom? Até semana que vem a gente vai mantendo a conversa.